Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quinta-feira, dia 27 de junho. Que a paz e a graça do Senhor possa se estender sobre todo o teu lar nesta quinta-feira em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso de número 12, por gentileza. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te dar toda a honra e toda a glória. E pedimos, Pai, dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, e prepara o nosso coração, por meio do teu Espírito Santo, como uma boa terra, para que ali a tua palavra possa encontrar lugar, brotar e crescer e dar frutos a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Vamos também lembrar que hoje, às 19 horas, nós temos o culto. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para a tua vida, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Em nome de Jesus. Vai ser alimento para o teu espírito, em nome de Jesus Cristo. Voltando aqui então para Filipenses 2,12, nós vamos ler aqui o que Paulo então escreve à igreja em Filipos. Ele está preso, sua primeira prisão, e ele diz assim: assim, pois, amados meus. Então Paulo tinha um amor muito grande pela igreja, pelos irmãos, pelas ovelhas de Jesus, um zelo muito grande. Amém? Esse amor pastoral de Paulo. Amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo está lembrando eles que aqueles amados deveriam estar obedecendo a palavra de Deus em todo o tempo, em toda circunstância. Não é porque Paulo estava preso que eles não deveriam mais obedecer a palavra do Senhor. Paulo também mostra aqui, nós podemos trazer para as nossas vidas esse texto, mostrando que nós devemos ser constantes. Nós devemos obedecer sempre a palavra de Deus. Na presença dos homens, ou quando nós estamos sozinhos, nós temos que ser a mesma pessoa dentro da nossa casa e fora da nossa casa, quando as pessoas estão vendo, quando as pessoas não estão vendo. Esse texto, nós podemos trazer uma aplicação nas nossas vidas nesse sentido, de andar sempre na palavra do Senhor. Não importa se é um tempo favorável ou não, eu tenho que me manter firme na palavra do Senhor. Certamente o Senhor, em alguns momentos, nos prova para ver se nós vamos nos manter fiéis, firmes na palavra dele. E Paulo está aqui trazendo essa exortação à igreja. Olha, me obedeçam, ou melhor, obedeçam a palavra de Deus. Quer eu esteja aí, quer eu não esteja. Na minha frente, na minha presença, ou quando eu não estou aí, como eu estou agora preso. E ele então diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse desenvolver, ele fala de trabalhar para completar alguma coisa. Trabalhar no sentido de completar alguma coisa. Você sabe que a nossa salvação ela é pela fé, ela não é pelas obras. Mas nós somos salvos para praticar as boas obras. Amém? Então, esse desenvolver, ele fala da nossa responsabilidade, que ela é individual, ela é pessoal, de santificação. E essa santificação, ela só vem por um meio. Obediência da palavra. Amém? Andando no caminho do Senhor. Então, nós vemos aqui nesse versículo que nós falamos de obediência no início do versículo e voltamos para a obediência no final do versículo. Porque nós temos que trabalhar para completar a salvação. Como? Andando na palavra de Deus, nos santificando todos os dias. E o capítulo 13 o versículo 13 deixa isso bem claro. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O que significa isso? Isso vai complementar muito bem o versículo 12. Nós precisamos lembrar que somos templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. Então ele fala dessa ação do Espírito Santo que habita em nós. E que ele traz e produz em nós esse desejo de viver para Deus, esse desejo de agradar a Deus. E nós fazemos isso obedecendo a sua palavra, andando na sua palavra. João capítulo 14 diz exatamente isso. Quem é aquele que me ama? Aquele que ouve os meus mandamentos e os pratica. E os guarda. Guardar é praticar.
Amém? Não é só decorar. Então é o Espírito Santo que produz em nós esse desejo de buscar o Senhor, de andar com o Senhor, de agradar o Senhor. Mas claro que nisso há a nossa resposta a esse desejo. Porque nós podemos nesse momento optar por escutar e obedecer à voz do Espírito Santo que habita em nós, ou optamos por escutar e obedecer a nossa carne ou as vozes à nossa volta. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus em todo o tempo. Amém? Não vou falar hoje, e não dá tempo, não é esse o intuito, do extinguir o Espírito, apagar o Espírito, porque se o Espírito Santo vai gerando em nós esse desejo, vai nos orientando, vai nos direcionando, e nós não obedecemos, vai chegar um momento que ele não vai mais falar. E isso fala do extinguir, do apagar o Espírito Santo. Versículo de número 14. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Amados, nós não podemos viver em murmurações e contendas, nós temos que nos agradar com agradecer a Deus e não reclamar, não rejeitar as circunstâncias que Deus está nos dando. Muitas pessoas vivem uma vida a murmurar e a contender porque elas rejeitam a vontade de Deus para a sua vida. Isso aqui, amados, é muito sério. Nós também poderíamos falar bastante sobre esse tema, porque ele fala de uma maneira geral, assim, em linhas simples, daquelas pessoas que elas rejeitam a vontade de Deus, as circunstâncias de Deus para a sua vida. Veja, nós estamos falando da vontade, das circunstâncias de Deus para as nossas vidas, porque em momentos que ele permite para nós provações, lutas, é verdade. É verdade. Mas há outros momentos que nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Na semana passada, inclusive eu atendi um irmão, isso me veio à mente agora, onde nós falávamos exatamente sobre isso. Que muitas vezes nós queremos e ficamos apontando o dedo e culpando as outras pessoas por aquilo que nós, e somente nós, decidimos. Como se nós não tivéssemos a capacidade de dizer ou sim ou não. Amém? E aí depois nós colhemos as consequências quando deveríamos ter dito não e dissemos sim, ou vice-versa. Amém? Nós não podemos misturar aquilo que nós fizemos e que estamos colhendo e aquilo que Deus está permitindo porque ele tem um propósito. E esse que Deus está permitindo e que nós temos um propósito e que tem um propósito de Deus para as nossas vidas, amados, nós temos que abraçar. Porque ela tem ali uma função de nos forjar, de nos amadurecer, de nos fazer crescer. Amém? E nós temos que aprender também, por outro lado, com os nossos erros, para não repeti-los mais. Versículo de número 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis e sincero fala de limpo, puro, sem mistura. E também fala de ser provado, amados. Provado. Porque ser irrepreensível e sincero fala de algo que é provado, para ver se de fato tem valor. Na antiguidade, os comerciantes de cerâmica desonestos, eles pegavam os vasos de barro que racharam durante a secagem, né, esse processo de secar, e eles cobriam com cera e depois eles passavam esmalte e queriam vender como um vaso bom, e que não era, ele era um vaso rachado. Então, para que as pessoas não fossem enganadas, elas pegavam aquele vaso e colocavam ele contra o sol, porque aí a luz do sol refletia nas rachaduras preenchidas com cera. E a pessoa sabia que aquele vaso não tinha valor. Agora, os comerciantes de cerâmica honestos, o que eles faziam? Eles colocavam um selo naqueles vasos que não eram rachados, sem cera. Sem cera. Amados, nós temos que ser na nossa vida também assim, sinceros, irrepreensíveis, sem cera, sem nada maquiado, nada escondido. Como eu disse lá no início, nós temos que ser a mesma pessoa na nossa casa e fora da nossa casa, diante de Deus e diante das pessoas. Nós temos que ter por objetivo agradar a Deus e não as pessoas. Porque se nós nos preocuparmos com as pessoas, nós certamente não faremos a vontade de Deus. Você entende que sentido que eu estou dizendo?
quando a pessoa não quer agradar alguém, não quer desagradar alguém, quando ela deveria dizer sim ou não, e ela diz o contrário só para agradar. Amados, nós temos que buscar agradar a Deus o tempo todo. E a palavra de Deus continua dizendo assim, é para que sejais filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, uma geração que está fora do padrão, que está passando longe, distante do caminho de Deus, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Então, aquele amado que é irrepreensível, inculpável, que é sem cera, vai resplandecer a luz de Cristo no mundo em trevas, em nome de Jesus. Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo, veja, preservar a palavra da vida é obedecer, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, Paulo está dizendo, olha, eu quero poder olhar e ver que tudo que eu fiz, tudo que eu ensinei, tudo que eu me esforcei, todo o sacrifício que eu fiz, para que vocês recebessem a palavra de Deus, tenha tido valor, tenha transformado a vida de vocês. E vocês hoje andam em obediência, preservando a palavra de Deus. Então ele diz exatamente para que eu não tenha corrido em vão, nem me esforçado inutilmente. Né? No sentido de que, ouviram e na presença de Paulo todo mundo achou bonito, obedeceu, mas quando Paulo não estava mais ali, quando Paulo estava preso, todo mundo abandonou a palavra de Deus, né? Abandonou o caminho. E é isso que Paulo não queria. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Nós já falamos sobre isso. Libação é algo que era feito no sistema antigo de sacrifícios, onde se jogava sobre a oferta, seja ela animal, cereais, uma porção de vinho. E quando o vinho batia sobre a oferta queimada, a oferta que estava sobre o altar, ela evaporava. E esse vapor que subia significava que a oferta estava subindo a Deus e estava sendo aceita por Deus. E ele então diz ainda, alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, todos andando na palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus, vivendo para Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós pedimos a tua bênção, a tua graça, pedimos Senhor, o teu Espírito Santo nas nossas vidas, porque nós precisamos de ti. Perdoa os nossos pecados, como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus. E nós pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa, com proteção, com paz, com alegria, com saúde, com prosperidade, em nome de Jesus. E nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe até a noite, às 19 horas, no culto. Que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Não esqueça de dar like, de compartilhar e também de colocar nos comentários o teu pedido de oração, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um grande abraço.